Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Júlia e eu sou estudante de Química na Universidade Federal de Minas Gerais. E esse é um trabalho apresentado para a disciplina de Fundamentos de Eletromagnetismo. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre a lei de Faraday e a lei de Lenz. Mas primeiro, você sabe o que é indução? A indução, ela pode ser definida como efeito ou ação de induzir algo. Então ela pode estar inerente a diversas situações da nossa vida. Entretanto, ela também pode ser observada como um fenômeno eletromagnético. Você sabe o que acontece quando a gente junta um material condutor com um campo eletromagnético, mais uma variação de fluxo desse mesmo campo? Bom, aqui nós temos a imagem de um ímã e de uma bobina. O que será que acontece quando nós unimos esses dois? Para a grande surpresa, nós obtemos uma corrente elétrica por indução, como pode ser observado através desse GIF. Aqui, nós temos um ímã que está passando por dentro de uma bobina, e ao se movimentar, ou seja, causar variação de fluxo nesse objeto que é um material condutor, nós obtemos um campo elétrico induzido que, por sua vez, produz uma corrente elétrica que acende essa lâmpada que estamos vendo aqui embaixo. Mas então, o que isso tem a ver com a lei de Faraday e a lei de Lenz? Bom, isso é a lei de Faraday e a lei de Lenz. A lei de Faraday, por definição, ela estabelece que uma força eletromotriz é gerada em um circuito elétrico fechado submetido a um fluxo magnético variável no tempo. Mas calma, não se assuste. Isso é basicamente o que acabamos de ver naquele GIF. E temos essa equação que define que a derivada do fluxo sobre o tempo nos dá a força eletromotriz. Mas Ana, você só falou da lei de Faraday e a lei de Lenz. Bom, a lei de Lenz, ela estabelece a direção da corrente, que sempre irá se opor à variação do fluxo, e, portanto, ela é nada mais nada menos do que o sinal negativo naquela equação que nós acabamos de ver. Enquanto a lei de Faraday estabelece a existência da força eletromotriz, a lei de Lenz estabelece a direção da corrente criada. Nós temos que a força eletromotriz é a integral de linha do campo elétrico sobre o circuito, que é dada pela seguinte equação. Mas qual a relação entre a lei de Faraday, a força eletromotriz e o campo elétrico induzido? Caso ainda não tenha ficado claro, nós temos que um campo magnético, como foi apresentado, ele está variando ao longo do tempo. Portanto, ele induz um campo elétrico. Esse campo elétrico induzido é capaz de gerar essa força eletromotriz. Essa força motriz pode ser definida de várias formas, como nós vimos anteriormente na equação. Ela pode ser definida como o trabalho que seria realizado pela força elétrica do campo induzido para transportar uma carga de teste no percurso, por exemplo. E nós temos que a natureza desse campo elétrico induzido é que ele não é mais conservativo e ele possui uma circulação não nula, ou seja, ele tem rotacional não nulo. E isso gera uma correlação, uma conexão entre as grandezas elétricas e magnéticas. Então, recapitulando, a lei de Faraday é a lei que estabelece a existência de uma força eletromotriz devido à variação de fluxo magnético ao longo do tempo em uma bobina, por exemplo. E a lei de Lenz nada mais é a lei que estabelece a direção da corrente elétrica que foi gerada. Bom, como eu sou química, vamos partir para aplicações relacionadas à química com um pouco mais de interesse. As aplicações da indução eletromagnética são inúmeras. Dentre elas, nós temos a determinação da salinidade e sodicidade do solo por métodos de indução magnética. Mas o que seria isso? Seria utilizar um sensor que possui um par de bobinas para medir a condutividade elétrica do solo. Por quê? O excesso de sais solúveis no solo podem causar degradação das funções desse solo, então seria muito interessante controlar a salinidade e a sodicidade desses solos. Isso pode ser controlado quimicamente, com coleta de amostras no local e levar para o laboratório e fazer experimentos com o condutivímetro. Porém, isso pode ser uma técnica invasiva. Portanto, a indução eletromagnética, com esse sensor, ela pode ser feita na superfície do solo de forma não invasiva e, posteriormente, pode ser calculada através de um algoritmo de inversão. Assim,
podemos comparar tanto o condutivímetro do laboratório quanto a condutividade obtida por esse sensor. Existem vários experimentos com isso, várias teses, e seria muito interessante se você pesquisasse mais. Outro exemplo que pode estar relacionado à química é o curvamento por indução magnética. Mas calma, o que é isso? Bom, muitas indústrias utilizam ligas metálicas para fazer tubulações de diversos materiais para diversas aplicações, como por exemplo o ácido flex. Esse método nós temos por definição que é um método de aquecimento por indução eletromagnética que consiste em gerar um campo magnético pela passagem de uma corrente elétrica alternada de alta frequência por meio de um anel ou bobina de cobre que envolve o tubo metálico sem tocá-lo. Mas traduzindo, isso nada mais é do que a aplicação da lei de Faraday, porque no momento em que o campo magnético está induzindo um campo elétrico e gerando a corrente elétrica, nós temos uma liberação de calor também nesse fenômeno. E esse calor que gera o curvamento. O curvamento nada mais é do que gerar curvas no material. E isso pode ser muito benéfico para a indústria, porque diminui o número de soldas, é um ótimo custo-benefício e a possibilidade de curvar em pequenos raios que outros materiais e outras empresas podem não permitir essa curvatura em raios tão pequenos. Bom, esse foi um breve resumo do que é a lei de Faraday, o que é a lei de Lenz e breves aplicações delas que podem ser encontradas nos links nas referências que foram utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado por assistir. Até a próxima!